E aí, pessoal, agora nesse episódio vamos aprender como passar valores como parâmetro para outras telas. Então, o que seria isso? Basicamente, a gente tem hoje duas telas, que é a Home e a Profile. Então, imagine que no Profile você gostaria de colocar o nome do profile da pessoa que está usando o app. Então, poderia ter uma solução de passar diretamente esse nome pela própria navegação. Então, o que a gente vai fazer aqui é vir em Home, e aí, nesse Navigator, a gente vai passar o Navigate, que é o mais usado quando você quer navegar. O que a gente vai fazer é aqui, como segundo parâmetro, a gente vai abrir um objeto, e nesse objeto a gente pode setar alguma configuração, alguma propriedade, literalmente um objeto que você pode mandar para outra tela. Então, no caso, eu vou colocar aqui um user name, por exemplo, e vou chamar Ismael como parâmetro. E aí, agora quando a gente chamar, por exemplo, de home para profile, a profile já vai estar recebendo essa propriedade aqui lá dentro dela. E aí a gente vai agora para a profile para conseguir obter esse valor dele. Então aqui a gente já importou a parte da navegação e aí a gente consegue ter outra propriedade que é o router, que no router a gente vai conseguir extrair parâmetros que são esses componentes, essas propriedades que a gente vai passar os objetos através da navegação. Então aqui eu vou fazer uma const, vou pegar desestruturado, então vou colocar aqui um router.params, que seria os parâmetros da rota. Então aqui, se você quiser até dar um console, vamos fazer isso, console.log em routes, vamos ver o que traz aqui, voltar aqui. Então ele vai ter profile, o nome que da tela e os parâmetros. Então aqui esse aqui, lembra que eu falei que ele consegue navegar, se eu colocar um navigate, ele vai encontrar qual é a stack certinha. Então ele usa essa aqui para ver qual é a versão. Então a gente pode ter mais de uma profile, né? Então ele consegue mapear através dessa aqui. A gente vai ter o nome da rota em si, que é a profile, e os parâmetros que foram passados. Então aqui no caso é porque ele printou duas vezes, mas você consegue ver que já tem um user name como parâmetro. Então aqui ao invés de printar, por exemplo, o routers completo, vou colocar esse console aqui para baixo e vou printar o nosso username. Então agora sim, username Ismael. Então para ficar mais visível isso, podemos colocar aqui profile. Então para inserir uma variável dentro de uma tag no JSX, basta abrir uma chaves e aí a gente coloca a variável que a gente quer como parâmetro. Então aqui ele já trouxe para mim o profile Ismael. Então eu consigo voltar lá no home, vamos passar outro nome mais completo, por exemplo, igual o que tem no meu Instagram, Moreira. Vamos voltar aqui, vamos entrar no profile e aí ele está com o profile atualizado lá, com os parâmetros atualizados. Então você consegue ver também aqui pelo log que está certinho. E aí a gente também consegue atualizar esses parâmetros. Então lá dentro da nossa própria página, né, da nossa própria screen, a gente pode fazer uma atualização. Então o que seria essa atualização? Vou colocar aqui, posso tirar até esse próprio top. Então vou colocar um update params, que também essa função eu vou trocar. Se você apertar Ctrl D, ele vai dar um match onde está, então você consegue editar a função de uma vez. Então aqui eu vou deixar handle update, para a gente ter um nome mais semântico. E aqui eu vou fazer outro método que tem disponível, que é o set params. E aí você consegue passar uma atualização dos parâmetros. Então, igual a gente colocou lá no home, a gente vai ter o nosso username. Vou dar um exemplo aqui bem básico, mas acredito que fique mais visível. Vamos supor que você está no profile de alguém no Instagram, então você apertou no perfil de outra pessoa. Então você consegue setar ali os parâmetros do profile para navegar para essa outra pessoa. Então eu vou simular isso. Então eu vou colocar aqui Pablo HDev, coloquei 2D. E aqui quando a gente chamar agora esse update params, ele vai trocar o Pablo HDev. Então também a gente consegue setar essa navegação dessa forma, como eu falei. Então se eu voltar novamente aqui, na primeira vez eu vou estar passando da home para profile o Ismael Moreira. E se eu atualizar os meus próprios parâmetros, eu vou ter aqui o Pablo HDev. Lembrando que ele vai fazer o match com essa rota aqui. No caso, essa aqui, que é a do profile, essa tela específica que a gente está trabalhando. Continuando nessa parte de fazer o match e o navigate, ele literalmente vê se tem alguma tela na pilha e ele conseguir navegar para ela.
a gente vai fazer uma atualização aqui do parâmetro na volta. Então, vamos supor que a gente tem que receber aqui no home algum parâmetro que você necessita. Então, eu vou importar aqui o route. Lembrando que sempre vai ter essas duas propriedades quando a gente setar eles dentro de um navigator screen, no caso. E aí você vai conseguir importar eles daí. Então, a gente vai fazer aqui const. Eu vou colocar data, por exemplo. Vai ser igual a route.params. E aí vou dar um console nesse data para a gente ver se tem alguma coisa. Então, data aqui certinho, tá undefined. Então, beleza. E aqui no profile, então aqui nesse update params, vou trocar ele, vou até adicionar outro, na verdade, fica mais fácil. Vamos colocar um go back ou até um navigate to home with params. E aqui também vamos atualizar essa função. E aí handle navigate to home. E aqui o que a gente vai fazer é um navigate. Lembra que a gente sempre tem que passar o nome da rota. Então, aqui eu vou voltar para o home, vírgula, para a gente setar o segundo argumento. E o segundo argumento, a gente consegue setar algum parâmetro de volta. Então, eu vou colocar selected user, por exemplo. Aqui vou atualizar o nome aqui. Esse texto, ele está esperando apenas um filho. Então, a gente pode fazer isso aqui. A gente pode colocar isso como um template string. Vamos abrir aqui, colocar o username dentro. Também vamos pegar essa parte aqui do profile e vamos colocar aqui. Aí ele para de reclamar. Legal. Vendo aqui que está com data undefined do home, porque a gente não tem nada. Então vou até reiniciar o app aqui para ver que está zerado. Data undefined. Vamos navegar para o profile. Esqueci de atualizar a função. Aqui embaixo, salvando. Então voltar do zero. Vamos para o profile. Aqui a gente tem profile, a gente tem o Ismael Moreira. A gente tem os parâmetros que a gente pode atualizar. Então, eu acredito que eu mantive aqui. Não, eu troquei a função completa, né? Tá. E aqui a gente tem voltar para o home com os parâmetros. Então, eu vou apertar aqui. E aí você vai ver agora que o nosso data, ele vai ter um selected user Pablo HDev. Então, o que a gente fez foi navegar para a rota antiga. Então, a gente meio que fez um pop ali na nossa stack e também aproveitamos para atualizar os dados que tem lá. Então aqui eu posso até ir no nosso Homer, vamos colocar um canto aqui também, então vou colocar da mesma forma que eu fiz ali, um template string, e aí home, dois pontos, vamos abrir uma variável, vamos colocar o data, ponto, selected user. E aí tem um problema aqui que pode acontecer, então vou deixar até acontecer para ver, vou dar um reload na aplicação, ele vai quebrar. Ele vai dizer que ainda não existe essa propriedade dentro de um objeto undefined. Então, para tratar isso, a gente vai colocar uma interrogação, que ele basicamente vai verificar se existe a propriedade e se existe, aí sim ele traz para a gente. Então, vamos colocar aqui novamente. Beleza. Opa. Como ele não tinha, então ele já trouxe ali o undefined, normal. Vamos navegar para o profile, vamos voltar para o home, e aí ele já vai trazer ali o Pablo HDev. Só para a gente melhorar aqui um pouquinho essa dinâmica, vou colocar igual a gente tinha antes, o update params. Vou voltar aqui, handle update params. Vamos fazer um set params, que não precisa isso, é apenas o objeto que a gente está usando. E aqui a gente está usando agora vamos ver aqui como é o nome que a gente está usando lá, username. Então vamos atualizar esse username, só para a gente mandar certinho aqui. E aqui vamos manter o update params. Então, vamos atualizar o nosso profile. Agora sim, a gente está com o profile do Pablo. E agora vamos navegar para a home com esse parâmetro. Então, vai estar atualizado ali. Então, a gente acabou de ver mais o que? A gente acabou de ver como passar parâmetros entre rodas. Então, tanto na adição de uma nova screen na pilha, uma nova tela na nossa pilha de telas. E também como mandar o parâmetro de volta para telas anteriores. Então, o que a gente pode fazer até também, caso você tenha vários parâmetros, várias dependências. Então é isso. Você acabou de aprender como passar os parâmetros na ida de uma tela para outra e também como voltar para alguma tela com os dados atualizados. Não pode esquecer, fazer sempre o nosso commit. Então, vou deixar assim, depois a gente vai ajeitando. Então, git add, tudo, git commit, -m, passing. Ou até, vamos deixar como tá lá na documentação também, que no caso seria passing parameters to routes. E aí sim, vamos também mandar git push origin feature /react
Navigation, pronto. Repositório atualizado do GitHub. O que a gente vai fazer agora no próximo episódio é entender um pouco mais sobre a árvore de navegação. Então eu sempre gosto de assemelhar a estrutura da navegação com a árvore. Uma árvore, se você ainda não conhece na programação, o que é. No próximo episódio eu vou mostrar um pouquinho do que é uma árvore e em seguida eu vou mostrar como a gente mapeia a árvore da computação para a árvore de navegação que a gente vai usar aqui. Então vai ser bem massa e eu te vejo por lá.